Papo de Vila. Salve, salve, meu povo da Vila, vocês sabem que chegou terça-feira, é dia de Papo de Vila. Olha, o nosso tema de hoje é mitos e verdades sobre a Vila e, obviamente, que nós vamos ter convidados aqui. Eu tenho Rebeca Luna, que é mãe de Rafa, que está no 5º ano, e Renato, que está no 7º. A nossa segunda convidada, que disse que estava muito nervosa, Fernanda Quintas, que é também do 7º ano, e, obviamente, que tinha que ter... o nosso coordenador, que fazia tempo que não vinha pra cá, Milton Neto, né? Sejam bem-vindos, gente. Obrigado, tava com saudade de vir. Vamos começar aí, tô ansioso. A Rebeca tá um pouquinho nervosa. Tô tranquila, falar da vida é fácil. Nanda? Um pouco nervosa pela primeira vez, né? Mas calma aí, não são só vocês que estão aqui na mesa, não. A gente tem mais gente importante aqui. Tem auditório, né? Exatamente. Hoje temos convidados especiais, a professora Júlia Sonali. Uma salva de palmas para a professora Júlia. E também o pessoal do 8º ano. Eu quero ver esse barulho aí, gente. Então, gente, vocês que estão em casa, que estão ouvindo, exatamente o pessoal do 8º ano, o melhor 8º ano da Vila Aprendiz, veio nos acompanhar. Então, vamos lá. Milton, que história é essa que o aluno do Vila Aprendiz tem um tempo dele para aprender? Isso é um mito, isso é uma verdade? Começa contigo. Isso é um questionamento, né, que a gente escuta muito aqui, porque se pergunta, eu vou até falar como pai também, né? A gente tem expectativas, às vezes, com relação aos nossos filhos, que traz uma certa angústia, né? Principalmente no processo escolar, né? Do aprendizado. E a gente se baseia bastante aqui, a gente se guia pelos 4 estágios do desenvolvimento de Piaget. Então, tem o estágio sensório-motor, o estágio pré-operatório, o operatório concreto e o concreto formal, o operatório formal, desculpa. Isso é um balizador, mas quando a gente fala de estudante, a gente está falando de indivíduo também, né? E cada um tem a sua característica, cada um tem o seu tempo, sua história, toda a sua formação biológica, psicológica, e isso interfere também nesse tempo, né? Então, não quer dizer que a gente não consegue colocar todo mundo numa forma e todo mundo vai aprender do mesmo jeito, no mesmo tempo. Cada um tem o seu estágio, cada um tem o seu tempo. E aqui na Vila a gente procura sempre estar respeitando esse entendimento todo, né, que traz essa visão individual, um olhar individual para o aluno e entender, junto com a família, junto com todo esse processo, né, com os professores em sala, todo mundo que está acompanhando esse aluno, quais são as dificuldades e por que o tempo pode ser que esteja um pouco mais avançado, um pouco mais atrasado, para a gente poder estar acompanhando e dando esse suporte aos pais. Rebeca, a tua opinião sobre esse tema ainda funciona? Você que tem, que os meninos começaram desde o ninho, né? Era Piquerruchos e Renatinho tá aqui com a gente, a Rafa tá vindo para cá, né, próximo ano. Funciona? Como é que você avalia? Qual é a tua opinião? Porque criou-se o mito de que o menino precisa ser pressionado, tem que ter a atividade. Qual a tua visão sobre? Eu acho que funciona muito, sim. Porque eu acho que uma das características mais importantes e que fazem a gente ter tanto amor pela Vila é a questão do olhar individual. É você entender o que cada pessoa pode dar como ser humano, não só como um cidadão que está ali para responder uma questão, uma prova, uma tarefa, né? E aí acaba que esse olhar muito próximo faz com que a gente dê as oportunidades certas a eles. Eu sinto que os meus filhos, graças a Deus, eles não têm dificuldade de aprendizado até hoje, não apresentaram, mas assim, são seres humanos que têm aquele momento de angústia, ou tem um dia que vem fazer uma prova que está mais nervoso. E o fato do Vila conseguir perceber isso, quem é cada um, como cada um está no seu tempo, se aquele realmente é o momento e a oportunidade de testar o conhecimento daquele ser humano, como um indivíduo mesmo, um aluno que é um ser humano, eu acho que faz toda a diferença no aprendizado. Então a gente pode concluir que é um mito. É um mito, faz parte ao questionamento, mas dizer que a Vila dá mais tempo e passa do tempo ou perde o tempo, isso é mito. Eu queria até saber, assim, da opinião de Nanda, assim, o que ela acha, assim, se ela se sente pressionada, ou se já se sentiu pressionada a algum momento. Né, você é mais fácil, Nanda, qual a tua opinião? Eu acho que a gente nunca se sentiu, assim, pressionado, mas não é como se os professores não ligassem para o nosso aprendizado, que eu acho que é uma coisa muito importante que a Vila faz com que, assim, a gente não se sinta, como eu posso explicar,
de uma forma que a gente pareça que a gente não sabe o que a gente está fazendo. E também a gente sabe o que a gente está fazendo porque os nossos professores, eles ajudam a gente, mostram a gente como a gente tem que fazer, mesmo não pressionando, o que eu acho que é muito bom. E tendo mais tempo, né, Nanda? Que me parece que é muito nesse ponto. Mas fala, Milton. No caso de Nanda, que está aqui no Fundamental 2, existe sim uma expectativa, né? Já porque conforme eles vão crescendo, os conteúdos são já baseados naquela faixa etária, né? Quais são as habilidades esperadas. Então, existe uma expectativa dos professores, da equipe pedagógica, para que os alunos alcancem. Só que aí alguns têm um pouco mais de dificuldade, outros já conseguem alcançar. Tem uma fase também que é muito interessante, que é quando eles começam a ler. E isso retrata bastante a questão do tempo. Porque tem, às vezes, o aluno está no infantil 4, já está lendo. E aí chega aqui, e é uma coisa que é prevista para o final, de repente, do primeiro ano, né, para o segundo ano, que é o processo de alfabetização. A gente acredita que ele só se consolida mesmo no fim do segundo ano, né, que vai até o terceiro ano, ele ainda está nesse processo. Então, isso acontece, essas diferenças, né, de avanço, de aprendizado. Então, acabamos de... É um mito, né? É um mito. Cariba que é mito. Cariba que é mito. Ô, Rebeca, e falando sobre, nesse contexto, a tua avaliação, a Vila é uma bolha? Existe uma super proteção e que os meninos, quando saem daqui, vão sofrer muito? Você como mãe? Eu acho o contrário. Não acho que o conceito de bolha se aplica porque aqui dentro existe tudo que existe lá fora. São indivíduos que trazem de casa sua educação, sua formação, ou que eles têm acesso de conhecimento, de comportamento nas redes, no convívio, e eles se juntam aqui. Aqui pode sim, como em qualquer lugar, existir bullying, existir uma exclusão. Eu acho que a grande diferença da Vila não é que ela é uma bolha, mas que ela é tão próxima de todos os alunos que a diferença daqui de uma escola muito grande talvez seja, se acontecer um bullying, uma exclusão, a escola vai perceber e vai atuar. E esse problema, essa angústia, eu não sinto aqui no Vila, né? Eu tenho a certeza de que problemas podem acontecer, sim, como em qualquer outro lugar, mas eu não tenho dúvida de que ele vai ser percebido e a escola vai atuar. E eu vou me sentir tranquila com isso. Então, para mim, não é uma bolha. E Nanda, você vive ou não uma bolha aqui na Vila? Acredito que não, porque a gente conversa com todo mundo e, como a tia Rebeca muito bem colocou, acontecem coisas que aconteceriam em qualquer escola, mas a gente tem um suporte muito bom de todo mundo e a gente conhece todo mundo aqui. A gente não fica restrito somente à nossa sala, a gente conversa com outras pessoas, circula em todas as salas, o que eu acho muito bom. E conversa com todos os professores. É um espaço democrático, né, Nanda? Isso. Até, por exemplo, professores que não são nossos, por exemplo, tia Júlia, que apareceu aqui, eu converso com ela muitas das coisas e ela acaba nem sendo minha professora. E eu converso com muita gente. Conheci o tio Hector mesmo antes dele ser meu professor, que eu acho muito bom, porque acaba que a gente já cria uma relação muito boa, mesmo antes de estar dentro da sala de aula. Então, Milton, a gente acabou de carimbar outro mito. Carimbar o Milton, não. Vamos carimbar o mito. O mito. Mas, então, falando sério, tua opinião. Eu estou achando maravilhoso esse podcast, porque a gente está tendo a oportunidade de elucidar assim, diversas dúvidas e angústia dos pais, né? Inclusive, eu acho que a gente vai ter que ter outro episódio, né? A gente vai estar dividindo aqui em 2, né? Para serem 2, porque realmente são muitas questões que surgem. E essa questão da bolha é uma coisa que a gente escuta muito aqui, principalmente no Fundamental 2, porque muitos pais têm uma ideia de que precisam colocar os filhos numa escola maior para vivenciarem situações que acontecem nessas escolas, onde a escola talvez não esteja tão próxima do aluno, então ele tem que saber se virar, ele tem que lidar com esse mundo, o mundo é cão, né? E aí vem com essa ideia de que a Vila é uma escola pequena, uma escola é uma bolha. E aí eu vou parafrasear o nosso colega de trabalho, Diego, que desmistificou isso e disse que se for para dar um estigma, vamos colocar então um filtro, não uma bolha. Porque a bolha ela é uma coisa muito frágil, realmente, né? Então, o que entra, estoura e vai sair. Mas o filtro, a gente age dessa forma com os alunos. As situações, elas acontecem aqui dentro,
Quem fala que é uma bolha não sabe exatamente, né, o nosso dia a dia, não conhece. Então, acontecem muitas situações aqui e a gente está muito próximo para ajudar. Então, a gente consegue filtrar para que a coisa não chegue ao ponto de uma situação pior. Então, a gente consegue estar muito próximo e auxiliar os alunos nesse dia a dia deles, né? Então, eu carimbo que é totalmente mito. Mito. Então, a gente criou o carimbo, né? E Carimbo, vamos carimbar agora. Gostei. Mas é possível a gente não falar de números, né? Porque algumas pessoas que passaram aqui sempre falaram no padrão Vila, nesse cuidado. E aí, Rebeca, eu começo contigo novamente. Como mãe, como é que você avalia esse número em sala? E aí eu pego o exemplo de Renatinho, que ele é uma fera, super inteligente. A gente já conversou, né? Rebeca disse, mas a prova dele, ele estuda para história e tal. Mas ele é uma fera e hoje a gente, né, tive exemplo disso, a gente estava respondendo algumas questões e os meninos de uma articulação impressionante, porque tem tempo para fazer. Esse número, Rebeca, para você é positivo, é negativo? Como é que você avalia? E também traz a tua experiência como aluna na época, assim. Fala pra gente. Eu ia falar justamente de experiência, assim, né? Eu vim de uma escola muito grande, tradicional, grande, de Recife, meu marido idem, e eu tinha aquela convicção que no dia que eu fosse mãe, meus filhos estudariam ali, até eu conhecer a Vila, né? E foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Eu acho que essa coisa reduzida, ter 20 alunos numa sala, para mim teria 13. Em alguns momentos na nossa caminhada, vieram algumas angústias, sim. Várias angústias aparecem, né, na toda a fase escolar das crianças. E desculpa abruptamente te interromper, mas qual a angústia que esse pai pode estar passando agora? Eu vou falar numa ordem cronológica, mais ou menos. Eu acho que... de não aprender, por exemplo? A primeira é onde você vai colocar seu filho, né? E o Vila, quem visita a unidade do infantil, eu nunca vi um depoimento que não fosse de encantamento de todo mundo que vai. E eu tive a felicidade de visitar o Vila antes de qualquer outra escola e eu não consegui gostar mais de nada. Então, foi a primeira barreira quebrada. Ali era, sim, o lugar especial que eu escolhi para colocar o meu tesouro, que foi Renatinho primeiro, né? Rafa veio depois. Depois veio a aflição da grande polêmica da letra cursiva, né, que a gente vê. Exato. Você senta nas rodas de conversa de amigos que têm mais ou menos filhos da mesma idade e, meu filho está sendo alfabetizado em cursiva e eu não. E você vê mães angustiadas. Eu nunca tive essa angústia. Eu participei de uma palestra de Sandra, onde ela dizia assim, nunca mais eu vou esquecer. Acho que Renatinho tinha 4, 5 anos. Piquerrucho mesmo, bem pequenininho. E ela disse assim, eu estou muito mais preocupada que seu filho, ele desprenda a energia dele em raciocinar, em escrever um texto rico, cheio de ideias, de criatividade, do que se ele vai fazer o desenho de uma letra. Isso. A partir daquele momento, eu nunca questionei isso. E eu passei a brigar com algumas amigas que diziam, o Vila é menos porque não alfabetiza em cursiva. Eu achava o máximo, porque eu via meu filho de 4 anos e meio, 5, escrevendo um texto rico, maravilhoso para aquela idade. Então, foi mais um mito que ficou no meio do caminho, uma angústia que, no instante, foi sanada. Depois vem o Fundamental 1, né? Crianças maiores, e aí veio o encantamento desse prédio maravilhoso que a Vila construiu e que os meninos tiveram espaço, estrutura, turmas, tudo. Aí vem aquela angústia de novo, quando chega no 5º ano, e agora? Eu vou para o Fundamental 2? Que todo mundo fala, que Milton falou, né, Milton? Uma escola pequena, meu filho está ficando grande, precisa de espaço. E aí vem o Vila e acaba com a gente, com uma proposta de um semi-integral, de uma escola voltada para os adolescentes, com um apelo muito próximo, que constrói uma liberdade. Eu acho fantástico quando o Renatinho disse para mim assim, mãe, hoje eu vou conversar com o tio Diego, ou hoje eu vou procurar o tio Milton, porque eu estou insatisfeito com isso ou com aquilo. E essa coisa de ser pequena, de conhecer o indivíduo e dar a ele essa liberdade de transitar entre todos os níveis da escola. A criança do Vila, o adolescente do Vila, ele bate na porta da diretora e diz, tia Paula, eu quero falar. E ele não tem vergonha disso, ele não tem receio, ele não acha que está invadindo o espaço de ninguém. Assim, todas as angústias foram ficando... Para a mãe, chega a emocionar e dá um conforto no coração. Eu perguntei a Malu, eu posso chorar? Antes de dizer que eu podia vir. Sim, dá um conforto muito grande. E emociona, né? Que a gente vê, a Rebeca fica muito emocionada com isso. Concluindo, então, com o que você me perguntou, por vir de escola muito grande, meu marido,
durante essa trajetória, a gente se questionou. O pai, às vezes, mais que a mãe, né? Esse menino precisa ir para uma escola maior, conviver com mais adolescentes, com mais diferenças. E a gente, todas as vezes que parou para conversar ou refletir sobre isso, a gente só fortaleceu a certeza de que a gente escolheu o lugar certo. E que, sim, uma sala com 20 alunos, uma escola muito próxima, menor, mas que tem assim, uma tratativa diferenciada para os nossos filhos, a gente tem muita certeza que está no caminho certo. Eu ia passar para a Nanda, mas eu vou aproveitar esse momento para a gente carimbar. Por favor, com você, Milton. Eu estou emocionado, sério. Eu me emocionei com Rebeca agora. A palavra está com você, por favor. É emocionante porque a gente sempre foi muito questionado por isso, né? Nosso dia a dia, praticamente, a gente tem que estar sempre trazendo respostas até com embasamento científico, porque a gente tem uma ideia de formação de como nós fomos criados, né? Como nós vivenciamos a escola, então a gente acredita que essa deve ser, até encontrar uma coisa que realmente, como a Rebeca disse, até encontrar a vila. Porque é isso, assim, o fato de termos menos alunos, ele traz a possibilidade dos estudantes, né, dos alunos, estarem em protagonismo. Porque você, numa escola maior, numa sala maior, é mais fácil de você se esconder. E aqui eles estão sempre atuando. Hoje eu passei aqui, hoje estava tendo assim, apresentação de diversos trabalhos em diversas séries. E eu estava conversando com o Paulo, falei, Paulo, eu adoro isso aqui, porque você andava pela escola, um aluno sentado na mesa fazendo um computador, um grupo cortando para outro com fantasia, né? O outro fantasiado de shake, o outro para apresentar o trabalho sobre religião. É uma diversidade e uma riqueza e que eles não perdem assim tanto, eles não ficam, não, eles já vão buscando as alternativas e essa autonomia que está sendo desenvolvida neles aqui é incrível. Eles estão tendo a possibilidade de vivenciar diversas habilidades que quando eles estiverem lá fora, eles vão ter essa autoestima, essa condição de serem protagonistas onde for. Pode ser. Por favor, Rebeca. Eu queria só dar um testemunho também de Renatinho, especificamente, né? Ele, quando ele era menor, ele era aquela criança que, para falar, ele encolhia a mão assim, levantava uma pontinha do dedo e era uma vergonha. As professoras, os plantões de segundo, terceiro ano, as professoras diziam assim, eu tenho que mandar ele vir para frente e ficar, fale mais alto, fale mais alto. Extremamente tímido, introvertido, inseguro de falar. Hoje, eu me alegro de saber que a Vila percebeu isso dele, por ser uma escola menor. Talvez se ele tivesse uma grande escola, ele até hoje estivesse levantando a pontinha do dedo e não tivesse a vez de falar. E hoje eu já vejo que num plantão, o retorno que eu recebo ele fala, ele levanta a mão, ele defende, ele chegou até a trazer caso assim, eu discuti com a professora hoje, porque eu achei que o meu ponto de vista era diferente e era mais importante do que o que ela estava apontando. Então, assim, talvez numa escola cheia de alunos, ele não fosse notado e até hoje ele não tivesse tido apoio para desenvolver esse protagonismo, essa segurança de eu posso sim ir lá na frente, defender a minha opinião e falar. Não, e eu posso dizer que eu sou professor dele, me orgulho muito, que eu acho ele uma fera e que de fato é isso mesmo, assim, Renatinho, ele é muito tímido, mas também na hora muito que você chato. Cobra dele, ele consegue responder e não é missa, como fala, não é rasgação de seda não, porque o cara é uma fera mesmo e o sétimo ano... E foi desenvolvido, como a Rebeca falou, a gente lembra, né, Rebeca, de quantas vezes a Rebeca vinha falar, eu falo para ele, vai lá, desenvolve, mostra. Sem o apoio da Vila, ele não teria ido. Exatamente. Junto. E como ele está hoje, quando a gente vê, realmente é incrível. Eu preciso conversar com a autoridade máxima dessa mesa, né? Nanda, e aí, 20 alunos, como é carimba que é? Carimba. E aí, isso é um mito, qual é a sensação de ter até 20 pessoas? Existe um padrão? Como é que você percebe isso? É bom, é ruim? Fala, Nanda. Por muito tempo, a gente se questiona, tipo, eu e minha família, assim, a gente se questiona muito, você está muito presa, tem pouca gente, você precisa conhecer mais pessoas. E eu sempre sentia que, assim, eu não preciso conhecer mais pessoas. Porque eu acredito que se a gente estivesse em outra escola, por exemplo, uma escola com 40, 50 alunos em uma sala, eu conheceria muito menos pessoas do que eu conheço aqui. Porque eu converso com outras pessoas de outras escolas, minhas amigas, por exemplo, que falam assim, não, a gente é muito de grupinhos. Um grupinho não gosta do outro e ninguém conversa com ninguém. E eu não sinto isso aqui. Eu sinto que, assim,
a gente conversa... Tem muito tabu com menina e menino serem amigos. E eu acho que aqui na escola a gente quebra muito isso, porque todo mundo conversa sobre tudo. A escola aborda muitos temas, assim, que em outras escolas poderiam deixar em branco. E a amizade que eu tenho com todo mundo que eu já construí aqui, eu quero muito levar pra minha vida, porque foi, assim, às vezes a gente encontra pessoas, tem gente que passa na nossa vida, assim, tipo, passei ali, conheci e virei amigo, mas... Gente, eu tô falando que a próxima é uma presidente do Brasil, né? Nossa Senhora, fala! Mas aqui na Vila eu aprendi que os amigos, assim, eles são nossa segunda família. Porque a gente pode contar com eles para tudo que a gente precisar. E Renato, por exemplo, que, sim, eu acredito que ele era uma pessoa que eu tinha um certo... Renato, da mesma sala, né? Você tá ouvindo a gente? A gente é da mesma sala. E quando ele veio para a nossa turma, porque antes tinha a turma da tarde, e aí ele veio para nossa turma, ele era uma pessoa que, assim, conversava com os amigos que tinham ido para a turma dele. Chegava na gente, mas muito tímido. E a gente sempre assim... Oi, Renata, tudo bom? Vamos conversar. E, assim, a gente foi construindo uma coisa muito legal com todo mundo. E, sim... E que tem e passa a ter essa convivência. Agora, não estava no nosso script, e eu queria saber de vocês dois, qual a avaliação sobre, e que às vezes a gente precisa também fazer homenagem a essa grande equipe, porque a Vila é um corpo gigante. E qual a percepção? Começo com você, Rebeca, com os professores, com os outros funcionários, como é que é essa recepção, como é que é essa convivência? Falar dos profissionais da Vila, são todos maravilhosos, são todos acessíveis. Eu acho muito bacana, às vezes, entrar na escola e ver que numa mesa de almoço tá a menina da limpeza, da copa, a diretora, o coordenador, o professor, os alunos... E aquela sensação de que, assim, todos aqui são muito competentes, muito profissionais, mas o lado do ser humano está sempre ali, andando muito junto. Então, todo mundo, você vê um carinho verdadeiro, um respeito mútuo, né? Eu sou apaixonada, eu sou fã, assim, e da equipe de professores, coordenadores também. Não tenho nada a falar, muito pelo contrário, eu me orgulho demais de ter feito essa escolha e de proporcionar para os meus filhos esse caminho aí. Ainda quero ficar um tempão, hein? Nanda, e você se sente preparada, já que a gente está chegando nessa reta final agora do podcast, e para o teu colega que está escutando, para o pai, você se sente preparada de fato? A equipe pedagógica, vocês são cobrados, têm atividades, trabalhos vocês conseguem aprender. Você que, vamos colocar assim, né, é a que está conduzindo isso aqui, porque você é que vive na sala de aula. Como é que é esse dia a dia? Dá para aprender? Com certeza. Eu sinto que, como a gente falou antes, a gente não é pressionado para nada, mas obviamente que tem que ter um prazo, tem que ter uma entrega, né, assim. E com os trabalhos, assim, a gente sempre se diverte muito com a maioria dos trabalhos. Por exemplo, estamos tendo um projeto muito, muito legal, assim, com o tio Hector, que é nosso professor de história, mas, assim... Aqui é o apresentador, né? Aqui é o apresentador. A gente engloba muita coisa em vários dos trabalhos. E eu acho que a gente aproveita na Vila, assim. A gente não só aprende, a gente aprende, se diverte, conversa com outras pessoas. E é sempre essa rotatividade com muitos dos grupos. É um cardápio, na verdade, né, Nanda? É um cardápio que é oferecido, né? Então, por favor, vamos carimbar outro mito, por favor. Você que está com esse carimbo na mão. Vamos carimbar, e eu achei, assim, fantásticas as falas, assim, porque essa dinâmica que a gente tem aqui um objetivo, e faz parte da Vila desde o infantil, que é sempre ter esse olhar holístico para o aluno, e isso para o desenvolvimento dele. Então, quando a pergunta você se sente preparada para as próximas fases, se a escola está te preparando, você sabe que você está se sentindo bem, está sentindo que está aprendendo. E a gente utiliza de diversos recursos para poder mensurar e provocar esse aprendizado aqui, né? Então, por exemplo, uma avaliação que tem um peso de processual, né, que é justamente
o olhar sobre o aluno no papel dele como aluno. Então, como que é a participação em sala, como que está a questão da responsabilidade com as entregas. Temos as avaliações que a gente está vivenciando agora, que são as AES, que são flexíveis, então os professores eles diversificam essa avaliação com trabalhos, com apresentações, e isso também ajuda a gente a perceber outras habilidades, outras questões, não só o conteúdo. E ajuda também o aluno a aprender, porque quando você vivencia, você tem aquela sinestesia, né, que a gente fala, que é uma das formas mais gostosas e prazerosas, né, que tem para se aprender, você facilita esse processo, né? Então, é um outro tipo de avaliação, e a avaliação tradicional também, que é importante que eles vivenciem, porque a gente vai aqui até o final do Fundamental 2, não tem o médio, a gente sabe que o médio aí fora não tem esse formato, né, de ensinar e de buscar esse aprendizado global, é muito focado no conteúdo, e eles precisam, sim, vivenciar isso, né? O 9º ano agora vai fazer um simulado do Enem para poder realmente vivenciar o tempo, vivenciar a questão do formato de questões, dos enunciados e tudo. Então, a gente fica feliz, e eu carimbo que, primeiro, lá atrás, a questão da sala pequena é ruim? Claro que não, né? Eu acho que tem muitos mais prós do que contras em relação a isso. E a questão se prepara, se não prepara, se ajuda, se forma, se não forma. Acho que a resposta de Nanda foi incrível, de Rebeca também. E a gente pode carimbar também, dizer que a Vila cumpre com que... Agora, eu vou trazer aqui, Milton, não sei, né, se é mito, se é verdade. Rebeca, a Vila tem regra? O Renatinho faz o que quer. Eu soube que os meninos fazem o que quer. Que história é essa? Nossa. Isso é um mito ou uma verdade? Fala pra gente. Nossa, isso é muito mito, muito mito. Eu acho que as pessoas confundem, né? Às vezes o olhar próximo e você dar uma outra oportunidade para uma criança que não estava no momento adequado para ser cobrado de um conhecimento, não quer dizer que não tem regras. Tem muita regra, sim, e Renatinho se cobra muito. Rafaela, idem. Ela não se permite jamais vir para a escola sem a tarefa que ela tem que entregar naquele dia. Ele também. Então, assim, eles fazem tarefa, eles têm prazo, eles têm prova, eles têm tudo, eles são cobrados por tudo. A diferença que eu acho é como a gente tem um foco muito grande nesse trabalho da escola de preparar o ser humano, eles se tornam mais responsáveis, mais autônomos, né? E aí essa cobrança deixa de ser um problema, né? Dificilmente eu vejo Rafaela ou Renato vir para a aula morrendo de medo, suando frio, porque vai ter uma prova. Não, porque a cobrança ela é consequência do que ele já aprendeu ali. E ele se sente tão preparado e seguro, que eu acho que quando você trabalha o emocional, você faz tudo. A criança, ela cabeça, vem... né, Rebeca? Tá preparado, né? Isso, a criança, ela se sente protagonista, ela se sente responsável, ela se sente preparada. Então, não tem nervosismo? Tem. Não tem insegurança? Tem. Não tem nota baixa? Não tem um dia que não entrega? Tem tudo. A diferença é como eles estão lidando com isso. Eles estão sendo preparados como pessoas. E eles vão levar muito mais isso para a vida do que um conteúdo específico de uma questão, de uma prova ou de uma entrega específica de uma tarefa. Eu acho que isso E eu tiro por mim, assim, que uma coisa que eu comecei a praticar aqui, agora, como apresentador, eu queria só dar um depoimento, eu normalmente corrijo a prova com eles. E no começo, era muito assim, os meninos ficavam com um certo receio. E eu, não, eu quero que vocês questionem. E aí, eu fui na tua sala, né, Nanda? Uma vez, Aninha, que é um doce de menina, super educada, adora história, e ela questionou. Eu disse, não, eu acredito que você errou essa questão e tal. E ela ficou na dela. E eu percebi que ela estava ali em ebulição para perguntar. Eu disse, eu não vou dar o ponto. Eu só vou dar o ponto se você me convencer. Aí, lembra, Nanda? Vai, discute, fala por quê. E ela veio debater comigo. Ela não leva a questão, mas eu senti a necessidade porque ela foi lá e perguntou. E é exatamente isso que você fala. Na nossa sala de aula, tem sim momento que eles vão brincar, tem momentos que eles vão fazer piada, vão sacanear a gente, vão rir da nossa cara, mas vai ter hora que eu quero silêncio e eles vão precisar fazer a atividade. Então, isso é muito mito. Eu falo porque eu estou nessa linha de frente, vamos dizer assim, e que não é verdade. Não é verdade. Não faz o que quer, a hora que quer. Tem um momento. Vai ter um momento que Renatinho não dormiu bem porque comeu alguma coisa e passou mal.
Renatinho, fica aí no canto. Mas quando ele estiver melhor, ele vai lá fazer. Muita gente, a gente conversa isso, né, Milton? Por favor, eu queria te ouvir. Isso, a gente procura trazer aqui as regras não pautadas na imposição. Todos os alunos sabem da questão das regras, eles vão se adaptando a elas aqui, conforme eles vão vivenciando o Fundamental 2, porque a gente negocia muito com eles a questão de horário, mas sempre dando a responsabilidade sobre os atos. Você quer ficar um pouco mais lá fora? Você sabe que a regra tem, sei lá, 10 minutos depois que tocou, não pode entrar na sala. Você vai ficar para perder a aula. E aí ele vai, não, mas eu preciso fazer um trabalho que é para amanhã, que eu não consegui fazer, eu vou perder essa aula. Aí perde a aula, mas ele vai lá fazer o trabalho, não vai ficar andando por aí. E coisas, por exemplo, que a gente tem aqui em relação ao parque, que eles questionaram que queriam a sala aberta, e a gente deixou a sala aberta. Eles fizeram uma bagunça lá, a gente fechou a sala, não deixou mais eles ficarem. Para dar essa sensação para eles de que eles têm essa autonomia, mas também têm essa responsabilidade com o que eles pedem, com a escola em si, né? Então, são regras, a disciplina existe aqui, e um funcionamento muito orgânico que trabalha a questão da autonomia deles. Mas é importante saber... Nanda, reta final, que a gente já está nos minutos, a minha produção está dizendo, está terminando, então, Nanda, de forma objetiva, tem ou não tem disciplina em sala de aula? Tem, porque também, né, a gente tem que pensar que é uma escola, a gente precisa que a gente aprenda e que, obviamente, a gente seja cobrado de alguma coisa, como o tio Milton colocou, assim... Tem esse intervalo, mas a gente precisa ter esse puxão de orelha, como eles muito falam. Que assim, não fez o trabalho? Faz o trabalho agora, mas você vai perder essa aula. Ah, não, mas essa aula é a aula que eu vou ter prova amanhã. Calma, besteira, faz parte. Foi que eu vou ter prova amanhã. Vai ter revisão? Não sei. Ah, mas o trabalho é pra amanhã. Aí você vai ter que escolher o que você quer fazer. Mas assim... a gente precisa entender que é uma escola, que a gente não precisa, não pode brincar o tempo inteiro, porque precisa ter essa responsabilidade. Mas aqui na Vila a gente é muito livre. Claro que também tem as regras que a gente precisa cumprir, mas tem essa liberdade de ter muita... Tem autonomia também, Isso. né? Perfeito, Nando. Milton, a gente poderia passar umas 2 horas aqui, né? Rebeca, articuladíssima. Se colocam, né? Rebeca no lugar de Renata Vasconcelos, passava, né? Sumia a bancada, super inteligente, Nandinha também. Nanda também. Milton já é de casa, esse já é de casa, é apresentador também. Gente, só lembrando a vocês, rapidinho, a gente já está na reta final. O próximo capítulo a gente vai continuar falando dos mitos e verdades. Idé, que está aqui olhando para mim, ele está me cobrando. Gente, vocês que tiverem dúvida, vão lá nas nossas redes sociais, né, Idé? Vai lá no Instagram, vai ter uma caixinha de perguntas, porque a gente vai debater na próxima semana com outros convidados, né? Outros convidados vão vir para cá para a gente ir... responder todas essas questões, essas dúvidas e angústias que surgem. Então, e que está agora no final do ano, que quer escolher uma escola... Aberto. Tem esse canal aberto. Rebeca, muito obrigado por ter vindo, muito honrado. Saiba que seu filho é uma fera, viu? Rapidinho. Rebeca, mas como é que ele gosta de história? Ele nem estuda. Diz que Rebeca, calma. E aí, Rebeca traz esse depoimento lindo. Nandinha, obrigado, um beijo. Outra ferinha, né? Futura ministra do Supremo ou presidente do Brasil, sei lá, né? É uma fera, né? É uma fera. Ela vai escolher o caminho que ela vai seguir. Vamos ver. Então, meninas, palavra final de vocês. Rebeca. Eu quero só agradecer, é uma honra falar da Vila. Eu sou muito apaixonada, sou uma defensora do projeto. Enquanto tiver espaço para os meus filhos aqui, estamos juntos. Nandinha. Eu quero agradecer também pelo convite. Pelo convite. Pelo pão de queijo. Pelo pão de queijo. Assim, a Vila foi a minha primeira escola, nunca saí daqui. E eu me sinto muito acolhida quando eu tô aqui. E, assim, por que falar da escola segunda casa? É muito não sei o quê. A escola é sim a minha segunda casa, porque eu se sente bem, né? Me sinto muito acolhida aqui. São a minha família. Milton, finalizo com você. Poxa, emoção total. Total. Eu queria agradecer a participação de vocês, foi incrível. Agradecer a confiança de Rebeca na escola.
Agradecer, Nandinha, pela participação. Foi muito bem a autonomia que você demonstrou aqui, a segurança. Só confirma que você é uma menina muito especial. E dizer que foi muito bacana esse episódio e que eu conto com todos para a segunda etapa. Segundo episódio que vai vir aí, né? Que virá e que a gente possa estar esclarecendo mais dúvidas aí. Então, gente, abraço para vocês, um beijo grande e até a próxima. Meninas, voltem. Milton, voltem. Abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Papo de Vila.